Olá, meus amigos, prontos para refletirem mais um pouco sobre a palavra do Criador? Neste caso, use a lógica mais uma vez junto comigo. Certa vez, Jesus ele profere as seguintes palavras: Por que vocês desejam me apedrejar? Por qual obra boa vocês pretendem me apedrejar? Os fariseus falaram: Não é por obra boa que tu fizestes que te apedrejamos, mas é porque tu blasfemas, porque sendo tu homem, faze a ti mesmo Deus. Aí Jesus ele cita o seguinte, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 34 e 35, aonde ele diz: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a lei não pode ser anulada. Ora, se a lei afirmou que o homem que já nasceu do Espírito é um Deus, ela não pode ser anulada, esta lei. Jesus, por certo que havia nascido do Espírito, então ele era um Deus. Ele disse que ele era filho de Deus, mas também ele afirmou a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus era o próprio Deus. Neste caso, como que fica esta situação, especificamente falando? Quem são os filhos de Deus? E quem são os filhos do diabo? Vamos primeiro entender o que significa ser um Deus, biblicamente falando. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 16, para entender melhor este assunto. Aonde diz: E ele falará por ti. Deus dizendo que o irmão de Moisés iria falar por ele. Irá falar por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca. O irmão de Moisés lhe seria por profeta, e tu lhe serás por Deus. Moisés era o Deus daquela geração. Mas como isto é possível? Este havia nascido do Espírito, não era mais carne e sangue. Apesar de possuir um corpo natural, ele já havia passado pela transformação espiritual. Então também possuía um corpo espiritual. Então, com base neste corpo, ele representava a pessoa de Deus entre os homens. O mesmo se repete no livro de Salmos, no capítulo 82, versículo 1, 6 e 7, aonde o próprio Deus afirma o seguinte aos juízes, porque naquele tempo o povo de Israel estava sem rei. Então, Deus afirma: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Quem eram os deuses? Os juízes, que representavam a pessoa de Deus. Sim, estes juízes também eram seres espirituais. Eu disse, Deus afirmando, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Se cumprindo o que Jesus havia afirmado, que estava na lei, aonde diz: Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Em qual parte da lei? No livro de Salmos, capítulo 82, versículo 1, 6 e 7, aonde Deus afirma: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Eu disse, Deus afirmando, vós sois deuses. Jesus não se enganou ao afirmar que estava na lei, afirmando que o homem era Deus. O homem espiritual é o próprio Deus. Ele representa a pessoa de Deus aqui na terra. Vós sois todos filhos, vós sois deuses, e vós todos sois todos filhos do Altíssimo. Os que já nasceram do Espírito são filhos do Altíssimo. Os que nasceram do Espírito são deuses. Entenda, o filho de um homem natural, ele também é um homem. O filho de Deus é um homem espiritual, ele também é um Deus. Por isso ele diz que vós todos sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Deus afirmando aos juízes. Os juízes representavam a pessoa de Deus aqui na terra. Porém, continuando, ele diz: Todavia, como homens morrereis e caireis como a qualquer um dos príncipes. Sim, os juízes, eles possuíam um corpo natural. Eles morreram como qualquer um dos homens, tal como aconteceu com Jesus. Jesus, aquele corpo natural, retornou ao pó da terra. Ele também morreu. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 3. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. Aqui já vemos uma oposição
O homem natural não é Deus. O homem espiritual representa a pessoa de Deus. Neste caso, se o homem que já nasceu do Espírito, ele representa a pessoa de Deus, ele é um Deus aqui nessa terra, como que fica a situação do homem natural? Bom, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus afirma: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos. Se o homem espiritual representa a pessoa de Deus, o homem natural representa o adversário, porque essa natureza humana é inimiga do espírito, ela não possui comunhão com o espírito. Ambas são opostas entre si. Neste caso, o homem natural, ele é o adversário, ele é o Satanás, o diabo. Diabo é adversário, não é um ser espiritual. Muito pelo contrário, Deus é espiritual. Satanás possui uma natureza contrária à de Deus. A natureza contrária de Deus é a natural. Desta forma, Jesus não se enganou ao dizer: vós sois filhos do diabo. Ou seja, vocês são filhos da natureza humana. Vocês não são filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, onde Jesus acrescenta: eu falo do que tenho visto com o meu Pai. E vós fazeis o que ouvistes de vosso pai, que é o diabo, a natureza humana. Eles tinham, por exemplo, o que os homens realizavam sobre esta face da terra. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 10. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. O homem natural é inimigo do espírito. Ele não possui comunhão com o espírito. Não estamos falando de um ser espiritual, e sim de um ser natural. O adversário é a natureza humana do homem natural. Entenda, eu sei que você aprendeu através de ilustrações. Jesus falou por parábolas, Paulo nos nutriu com leite, mas está na hora de se alimentar da realidade. Pelo menos se aproximar um pouco mais, ter uma percepção melhor em relação à realidade espiritual. Por isso, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Onde Jesus novamente se expressa da seguinte maneira: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Se referindo a Judas, Judas era o diabo? Você viu na pessoa de Judas um ser espiritual? Não, mas ele era o diabo. O diabo é a natureza humana. Este não havia nascido do espírito. Este representava o inimigo de Deus, que é a natureza humana, que se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Não estamos falando de um ser espiritual, e sim de um ser natural. O diabo é esta natureza humana natural. Os filhos de Deus são seres espirituais. Você tem alguma dúvida? Analise comigo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 14, é onde Jesus se expressa da seguinte maneira: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas podem se tornar filhos de Deus nascendo do Espírito. O primeiro nascimento é referente ao homem natural. Este é o adversário do Espírito. O homem natural é o diabo, é o adversário. Mas Deus deu o poder para que o homem natural se tornasse filho de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O homem que nasce do Espírito, ele representa Deus na terra, ele é um Deus. Moisés era o Deus daquela geração. Jesus era o Deus daquele século. Você consegue entender este assunto? Que os homens que nascem do Espírito se tornam deuses aqui, neste lugar? Deuses não são demônios, não é o diabo. O diabo nunca foi um deus e nunca será. O diabo é algo contrário à natureza espiritual. É este ser natural. Este ser que não consegue compreender, discernir os assuntos espirituais, porque é natural. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que possuem o Espírito Santo.
Os que não possuem o Espírito Santo são apenas carne e sangue. Esses são o adversário. Certa vez Jesus afirma a Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não. Não era um demônio. Ele era um homem natural. A mentalidade de Pedro era da carne. Pedro sugere: de forma alguma deixaremos que lhe aconteça alguma coisa contigo, ó Senhor. Jesus te repreende: para trás de mim, Satanás. Tu pensas como homem e não como Deus. O homem natural é o diabo, é o adversário do espírito. Ele pensa como o homem natural. O homem espiritual pensa como Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos. Os nossos pais humanos representam o inimigo. Quando Jesus afirma: vós sois filhos do diabo. Nosso pai natural, os nossos pais deste lugar, são apenas carne e sangue. A carne e o sangue é inimiga do espírito. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que a Bíblia apenas ilustrou a realidade espiritual através da nossa percepção humana. Diabo significa adversário. Esta natureza humana é adversária do espírito. O homem que ainda não nasceu do espírito não é guiado pelo Espírito de Deus. Dessa forma, ele não é filho de Deus. Mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque esses já nasceram do Espírito. E estes representam Deus aqui nessa terra. Tal como Moisés era o Deus daquele século, tal como os juízes eram deuses naquela geração, e tal como Jesus foi Deus e representou Deus aqui na terra. Se você vier a nascer do Espírito, você será o Deus deste século, desta geração. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.